São 6,5 milhões de imóveis rurais no Brasil e a maioria deles estão irregulares, precisando de nós, profissionais da geotecnologia. Pois neste podcast Serviços Raiz, nós discutimos todas as estratégias para você realizar serviços altamente lucrativos na regularização fundiária rural. Apresento a vocês o Combo Rural GNSS Engenharia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um podcast da GNSS Engenharia, o podcast Serviço Raiz, feito especialmente para você. Eu sou o engenheiro Matheus Giannini. E eu sou o engenheiro Santiago Henrique. E hoje, pessoal, nós vamos trazer aqui como tema do nosso podcast um assunto que é bastante polêmico. Na verdade, não é polêmico, ele gera bastante dúvidas na comunidade que trabalha com regularização fundiária. Inclusive, na própria comunidade da agrimensura, esse é um tema que gera uma certa dúvida ali. Dentro da faculdade, eu já vi muitos alunos, Santiago, falando, poxa, eu não entendo muito bem como é que funciona isso aqui. A gente vai falar hoje, Santiago, de locação. A gente vai falar hoje como fazer uma locação, como utilizar dessa técnica para fazer desmembramento de imóveis rurais, dentre outros projetos, como loteamentos, que não fazem parte ali do contexto rural, mas que é muito usado pela comunidade e que trabalha com isso também. Não é, Santiago? É isso aí. Vamos falar de locação, desmembramento, que é uma das perninhas ali do combo rural, né? O seu cliente, ele possivelmente ali, em algumas situações, ele vai te pedir para desmembrar uma parte, para remembrar uma parte, né? E você, com certeza, vai precisar aí utilizar da locação, né? Do conceito da locação para você projetar, fazer tudo bonitinho para o seu cliente, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Então, pegue papel e caneta, a gente vai dar algumas dicas aqui do que a gente já passou em campo, do que você pode fazer para locação. Então, você que está começando na área, você precisa ver esse vídeo de locação para você entender. Você não pode deixar de perder esse serviço de locação, desmembramento, né? E você que já trabalha na área, fica aqui com a gente, que tem ótimas dicas aqui para você que faz esse tipo de serviço, tá bom? Ou ainda não faz, não pode perder aí mais, né? Salva aí, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário também aí para a gente ir debatendo junto e ajustando aí esses serviços de locação, desmembramento, fechar aí, fazer todo o combo rural para nosso cliente, né? A ideia é essa, né, Matheus? Fazer o combo rural para o cliente e muitas vezes está incluído esse serviço de desmembramento. Isso aí, Santiago, exatamente. Santiago, basicamente, uma locação se trata de quê? Se trata de você transferir ali as informações que estão no seu projeto, seja em ambiente SIG, seja em ambiente CAD, para o campo, para o ambiente físico. Você vai usar ali, você vê muito isso em loteamentos, aqueles piquetezinhos ali. Aquilo ali nada mais é do que um pontozinho que estava estabelecido, provavelmente no CAD ali, de demarcação de lotes, que o arquiteto, o engenheiro fez ali com todo o cuidado, respeitando as diretrizes do município em questão, ou aquele profissional que trabalha ali com regularização fundiária e falou com o seu cliente como ele queria desmembrar o seu imóvel, aquele imóvel que é de herança e tem mais de 20 divisões, Santiago. É praticamente um loteamento de grandes áreas, na verdade, né? Você dividiu ali para desmembrar certinho. A locação é exatamente isso. Esse desmembramento que você fez ali no seu CAD, talvez no SIG, você transportar para o ambiente físico, para ali o proprietário cercar, expor um loteamento para ali o profissional, o proprietário daquele loteamento, fazer os memoriais descritivos, fazer as plantas para começar a vender aqueles lotes. É isso que é uma locação, Santiago. E, basicamente,
como a gente está dizendo aqui, são essas as principais funções desse tipo de técnica dentro do ambiente de regularização fundiária, seja ela urbana ou rural. Mas em projetos de engenharia civil é muito importante esse tipo de projeto também, esse tipo de técnica ser utilizada, a alocação ali de certas feições de uma construção, de certas feições daquele projeto de engenharia civil. Então, é uma técnica que é feita uso em diversas situações, Santiago. E em cada uma dessas situações a gente vai ver aqui que existe um tipo de equipamento que é legal ser utilizado porque a precisão é melhor. Existem outros equipamentos que vão te dar um pouco mais de velocidade. A própria forma de você realizar o projeto vai dizer se aquela precisão em campo vai atender ao que o projeto requer, porque também de nada vale você fazer um RTK de altíssima precisão em campo se você pegou aquelas coordenadas numa imagem de satélite, não é mesmo, Santiago? Verdade. Ou então, se você fez aquele projeto ali que não está de acordo com o que o seu cliente quer, vai ser aquele ponto preciso ali, mas o cliente não quer ali. Então, não adianta de nada, né? E você falou uma coisa interessante aí, né? É você pegar o seu projeto, pegar a planta e colocar no terreno, né? É isso que é alocação. Então, vocês precisam entender dessa técnica muito bem aí, para não passar por problema. E hoje nós vamos falar aqui de alguns métodos, inclusive até manuais mesmo, que você pode fazer. Vamos contar até um caso aqui, que às vezes os métodos manuais, né, Matheus, podem ser até mais precisos aí que os métodos que usam as tecnologias, né, os instrumentos digitais, né? Então, é isso aí, Matheus, é isso aí. Vamos lá. Exatamente, Santiago. Às vezes, algum desses métodos vão ser mais efetivos. Eu acho que era essa a palavra que você queria utilizar. Vai mesclar bem ali a precisão com a velocidade necessária para realizar esse tipo de serviço. Então, às vezes, como se diz ali, você vai saber qual é esse professor, mas a gente é um professor que gosta muito da treina sim. Na faculdade, é o professor Arthur. A gente, talvez ali na faculdade, a gente ficava assim, poxa, mas para que a treina? A gente tem tantos equipamentos aqui de altíssima tecnologia, ninguém usa mais treina. Mas quando a gente vai para campo, a gente sabe que não é bem assim, né, Santiago? A gente sabe que, em muitos casos, a treina é que salva, e essas aí são algumas das situações que talvez seja melhor você fazer o uso desse instrumento. Agora, Santiago, uma coisa muito importante nesse tipo de serviço de se realizar é a preparação. Como todo serviço, é muito bom você ir a campo preparado. E existem algumas situações ali que são até mais importantes do que em outros tipos de levantamento geodésico, digamos assim. Por exemplo, a questão ali da limpeza do terreno. É muito importante você fazer medições com GPS, com estação total, com terreno limpo. A gente sabe que a vegetação ali alta, a vegetação ali sem uma manutenção, em algumas situações prejudica. Porém, no caso da locação, vai prejudicar muito mais, porque vai ser muito mais complicado você fazer ali aquela identificação daquele ponto, você implantar aquele vértice ali com a vegetação alta, talvez que tenha ali, sei lá, espinhos, uma vegetação que corte. Você não vai saber como resolver essa situação se não tiver ali uma preparação e o campo estiver bem limpo. Outra situação muito importante é a capacitação mesmo. É muito legal você ir a campo preparado, você ir a campo sabendo como resolver alguns problemas. Por quê? Porque a gente sabe ali, por exemplo, utilizando a estação total para fazer algumas locações. Aí você está em campo ali, tudo bem que isso não depende mais de você, mas o cliente, por algum motivo, não é aqui não que eu quero essa locação, em outro ponto.
Você saber manipular essa informação ali dentro do seu equipamento é muito importante, Santiago. Porque isso a gente sabe que acontece. Não é tão legal de se resolver esse problema ali em campo, no sol quente, mas é legal você poder resolver. Porque, em muitos casos, como eu disse, o cliente diz, esse ponto eu não quero mais aqui não ficou tão legal em campo, no projeto lá ficou bom, mas aqui não ficou tão legal, eu quero aqui. E aí você vai ter que fazer os cálculos, você vai ter que fazer manipular aquela informação ali do ângulo horizontal e da distância para inserir no seu aparelho, na sua estação total e conseguir fazer uma alocação mesmo com essa mudança em campo, Santiago. Verdade, e acontece muito isso, né? Principalmente vocês aí que têm experiência em obra, né? Então, toda hora vocês precisam saber esses métodos de cálculo aí, porque, assim, no mundo perfeito, né, Matheus? Você vai estar com sua área medida, o próprio cliente vai falar para você, eu quero aqui, eu quero aqui, eu quero aqui, e vai voltar, vai estar com a área limpa, você vai colocar lá os seus piquetes, vai demarcar com ele, vai deixar tudo bonitinho e vai embora. Mas no mundo real, meu amigo, não é bem assim não, né? O cliente chega lá e não, mas esse ponto aqui, eu não quero mais aqui não. E agora? Você vai ter que mudar todo o seu projeto, né? Porque um ponto influencia numa área e na outra área, que influencia na outra área, que na outra área, né? E você vai ter que realocar muitas vezes, né? Na verdade, fazer um novo projeto ali, né? Atualizar aquele projeto na hora, né? Então, pessoal, vocês precisam ficar antenados aí, né? Como vocês podem fazer isso. E também, né? Já fica a dica aí, né, Matheus? Levar um notebook. Tá com o notebook ali? Levar o notebook. Você quer assim? Pronto. Você já veio, projetou e tal. Levar o notebook. Você quer assim? Vai ficar assim, vai ficar assim, vai ficar assim, vai ficar assim. Mostrar para ele, né? Mostrar para o seu cliente. Você vai ver que você vai gerar valor. Porque a gente não pode perder tempo, né? Hoje a gente não pode perder tempo. Então, se você voltar para campo, falar para ele, você quer assim, eu vou ter que voltar para campo para projetar, para voltar aqui para alocar de novo. Isso aí você vai perder muito tempo. Com isso, e você vai perder dinheiro, diária de equipamento, o seu tempo mesmo, você já devia estar planejado para outras coisas. Então, é muito importante você ficar antenado a tudo isso, levar sua máquina, com os próprios software, com tudo bonitinho lá, porque se precisar, meu amigo, você já executa na hora. E uma outra coisa, pessoal, muito importante também, tá bom? Sobre isso, né? Além do seu cliente entender que é necessário a área estar limpa para você locar os pontos, né? Que você precisa, que você vai indicar a ele todos os pontos que foram locados, ele precisa compreender que esse é um trabalho bastante técnico. Não é simples assim. Eu vou botar um ponto, botar um ponto, botar um ponto. Porque senão ele vai começar a botar ponto, botar ponto, botar ponto e vai gerar muito trabalho para você. Então, pessoal, no serviço de locação, é muito importante o seu cliente compreender que você vai fazer um projeto, né? Você vai fazer um projeto. E se for na obra ou se for na parte de desmembramento do campo rural, você vai vir com aquele projeto. Se ele mudar o projeto, requer alteração. É como se você projetasse uma casa, você vai mudar alguma coisa, você vai mudar o quarto da casa. Então, requer alteração, então, requer trabalho. E ele precisa compreender isso, né? Porque, às vezes, o cara acha uma coisa e depois vai falar com a mulher, acha outra. Então, é importante você só partir para o seu projeto de parcelamento, né? De desmembramento, quando ele tiver certeza. Você já falou, é isso mesmo? Você já falou com seu pai, já falou com o vendedor, talvez o cara que queira comprar isso mesmo. Eu posso fazer dessa maneira, porque às vezes o cara faz e aí está assim, não, rapaz, agora mudou. Mudou aqui que o pessoal agora quer que essa árvore aqui, essa árvore fique dentro da área que vai vender. Aí você vai ter que botar, você vai ter que criar mais um ponto, botar ponto e influenciar na área, e vocês sabem aí, né, que esse é um problemão, né? Porque vai dar trabalho, né? Tem gente que tem mais habilidade, tem gente que tem menos, né? Mas realmente dá muito trabalho. Então, o seu cliente precisa compreender isso. Não é simples o seu trabalho, não é fácil, e ele tem que passar uma coisa que não vai ser alterada para você, né? A tendência, né? É não ser
alterada, para você não ficar correndo esse risco. Então, depende muito de você passar isso para o cliente, dele entender essa importância desse limite limpo, entender essa importância de não ficar alterando toda hora o projeto. E se você locou, Matheus, se você locou, entregou tudo bonitinho, o cara, agora eu quero mudar de novo. Aí mudar de novo é outra coisa. Aí você vai ter que falar com ele, olha, meu amigo, eu deixei os marcos aqui, os pontos aqui. Você está pedindo para mudar, eu vou ter que voltar aí, fazer um projeto, mudar e tal, né? Porque ele pensa assim, não, é uma alteração única, mas que influencia no cálculo da área, né, dos outros pontos, né? Então, vocês têm que ficar muito atentos para isso, né? Para preparar o terreno, como o Matheus falou aí, e para conversar com o seu cliente sobre deixar tudo certinho para o seu projeto de locação e para o seu desmembramento aí do Combo Rural. Isso aí, Santiago, isso aí. E eu dei risada aqui quando você falou, o cara acha uma coisa, aí vai falar com a mulher, acha outra. Ficou claro aí quem é que manda, né? O cara mudou até de opinião só no ato de conversar com a esposa ali. Verdade, verdade. Já perguntou a sua esposa, você fala assim. Exatamente. E se você estiver falando com a esposa, não tem problema. E, Santiago, além dessa questão aí, como a gente tem citado continuamente, depois que o proprietário ali conversou com a esposa e definiu o projeto de desmembramento, projeto de loteamento, é muito importante você ver a forma como você vai realizar esse levantamento. Como a gente disse, existem os métodos utilizando estação total, existem os métodos utilizando receptores GNSS. Nesse caso aí, que operem em modo RTK. E essa questão, Santiago, é muito importante ser ponderada, porque muita gente acha que tudo vai ser resolvido com um tipo de equipamento só. Mas a gente tem que analisar várias situações. Por exemplo, Santiago, utilizando estações totais, você fazer uma locação, você pode utilizar ali duas técnicas diferentes, a depender da estação total que você está utilizando. Você pode inserir essa planilha de coordenadas dentro da sua estação e ela vai fazer o cálculo ali e vai te retornar um ângulo e uma distância que você tem que seguir. Você precisa ali, assim como precisa operando em método RTK com receptores GNSS, da referência. Só que com estação total você vai precisar de dois pontos de referência. Você vai ter que fazer uma mesclagem de técnicas aí. Você vai ter que ir lá com receptores GNSS e coletar as informações desses dois pontos. Nesses dois pontos, você vai instalar a sua estação total e o outro fazer a avisada de ré do equipamento. Com isso, você vai levar essas coordenadas a escritório e vai basear o seu projeto de loteamento nessas duas coordenadas e vai fazer tudo baseado nessas duas coordenadas. Caso você não queira fazer esse levantamento GNSS, você pode se referenciar em alguma feição que esteja existente ali. Por exemplo, tem uma construção. Então, você instala o seu equipamento em um ponto, faz a visada de ré, faz duas visadas de ré, na verdade, nos vértices desse imóvel que está construído, e a partir daí você descobre uma coordenada local ali para aquele ponto que você está instalando o seu equipamento. Isso aí é muito legal de ser usado, é importante você saber utilizar essa técnica para casos em que você vai fazer a locação ali em campo. Você vai fazer depois no escritório essa planta com o desenho da locação. Por quê? Porque aí você não precisa ir a campo duas vezes, você não precisa coletar o ponto com o receptor GNSS, ir a campo processar
e voltar para campo para fazer a locação. Você pode utilizar esses vértices, como eu falei, descobrir ali uma coordenada local para a sua referência e fazer o projeto baseado nessas feições que estão existentes. Vai ser um projeto que não vai estar georreferenciado, Santiago. Você não vai ter coordenadas estabelecidas ao sistema, relacionadas ao sistema geodésico brasileiro. Ali não vai ter sistema de referência, SIRGAS 2000. Porém, você vai conseguir fazer a sua locação admitindo uma terra plana. Isso é uma técnica para você utilizar para fazer a locação. Mas você pode também georreferenciar e fazer o seu projeto georreferenciado utilizando estação total. E o método de inserção de informações dentro da estação total pode ser através de coordenadas cartesianas X e Y, que aí podem ser UTM ou podem ser locais, ou pode ser também através de coordenadas polares. Você pode inserir ali ângulos e distâncias, Santiago, que na verdade é o que a estação total vai te retornar em campo. Quem já fez locação com estação total sabe, ele vai estar lá te dizendo, a partir do seu alinhamento de referência, um ângulo e uma distância para você seguir e implantar o vértice ali, implantar o ponto, demarcar, fazer o estaqueamento. Isso é uma forma de trabalhar, Santiago. E você deve ter percebido aí que você vai precisar de 2 profissionais para utilizar esse método. Utilizando o método RTK, Santiago, é talvez muito mais, digamos assim, fácil você fazer a locação. Você pode ir a campo com um vértice conhecido, instalar a sua base, o rover vai te direcionar através de coordenadas ou talvez distâncias também, o ponto que você tem inserido dentro do seu equipamento, que você vai inserir, nesse caso, através das coordenadas do TM. E aí você vai fazer o seu estaqueamento em campo dessa forma. Lembrando, Santiago, que a gente também pode fazer uso da técnica, na verdade, não sei nem se pode chamar isso tecnicamente de técnica, mas muita gente faz o levantamento em campo utilizando o método RTK com uma coordenada não precisa, digamos assim, não processada, e vai a campo, utiliza no receptor GNSS da base o método de RTK e registro, que é quando você faz o RTK, o levantamento RTK, mas coleta as informações para fazer o processamento também em campo. E aí, quando você vai em seu escritório, você processa as informações, seja qual for o método de processamento, seja PPP ou utilizando as bases de referência. E depois disso, faz uma espécie de rotação ali no seu levantamento, inserindo a coordenada processada, a coordenada precisa. É uma técnica que vai te poupar tempo também. Você não vai precisar voltar a campo, porque se você for processar em escritório o vértice base, depois voltar para campo para fazer o RTK, você vai ter que usar no mínimo aí 2 dias de levantamento. A gente sabe que isso é custo, a gente sabe que pode não ser tão efetivo. Então, essas são as 2 principais técnicas de fazer uma alocação, Santiago. E você tem que se adequar ali ao que você quer, a precisão que você quer. Porque você pode imaginar, mas o RTK é muito mais rápido, muito mais fácil de ser utilizado, mas tem as suas limitações de precisão, tem as suas limitações relacionadas ao alcance ali, né? Em imóveis rurais, pode ser que isso ali tenha uma certa dificuldade, se for uma questão de uma mata mais fechada, assim, isso pode gerar uma dificuldade. Sendo que vai gerar uma dificuldade também na estação total, mas a gente sabe que a estação total lhe permite trabalhar ali uma coordenada mais precisa, porque admite ali a Terra como plana, e isso facilita, de certa forma, essa precisão. Mas a gente vai falar daqui a pouco, esses dados eles podem trabalhar mesclados. Existem técnicas para isso.
Não é, Santiago? Perfeito, perfeito. Então, pessoal, vocês viram aí, né, pelas palavras de Matheus, foi uma aula aí sobre os métodos, né, que mais utilizados. Então, no combo rural, para desmembrar o seu imóvel, vocês utilizam na maioria das vezes aí, né, o método da vocês usam a estação total ou equipamento GNSS com modo RTK. Né? Então, essas são as duas formas mais utilizadas aí no desmembramento. E eu colocaria uma terceira, Matheus, eu colocaria uma terceira aqui, e como você falou, é a velha trena ali, né? Que essa sim, né? Pode ser utilizada assim, né? Se você tiver alguma feição do imóvel, né? Tiver algum ponto conhecido, às vezes você puxar com a trena, né? É muito mais prático, muito mais rápido e muito mais objetivo, tá bom? Então, se tiver uma reta ali de um ponto, né? Você sabendo a cerca que segue, né? Você tiver ali 10 metros, né? De um ponto com a mata muito densa, isso vai dificultar para a estação e vai dificultar também para o GNSS RTK. Então, pessoal, vocês ouviram aí o Matheus falando das possibilidades dos dois métodos. Eu não vou me repetir aqui, mas vocês têm que ficar muito atentos, tá bom? Tem que ficar muito atentos, né? Muitos profissionais hoje usam o RTK, até pela facilidade, né? Muitos têm mais facilidade para mexer com o RTK do que com a estação. Né? De certa forma, não é nada difícil com a estação, mas tem alguns quesitos mais técnicos, né? Como eu posso dizer, né? De instalação, de nivelamento, de colocação dos pontos de referência. Né? Então, você tem que ficar muito ambientado ali, aqueles termos, para você não ter problema. Então, quem não tem essa experiência aí, já parte para o RTK, né? E muitos profissionais já compram aí o equipamento RTK, que já prevendo esse trabalho de locação. Né? Então, esse equipamento RTK tem essa possibilidade muito grande, né? De você locar esses pontos aí. Né? Então, isso realmente foi a evolução da tecnologia. Imagine antes, nós não tínhamos o RTK, né? Então, era tudo na estação para você desmembrar um imóvel, né? Estação Teodolito, né? Teodolito media os ângulos, Matheus, e aí com a trena você media as distâncias, né? Então, pessoal, a gente hoje está com a evolução da tecnologia aí ajudando os nossos serviços, né? E só tende a evoluir mais ainda, né? Então, daqui a alguns anos aqui, esse vídeo que a gente está falando aqui já tem outras novas tecnologias que fiquem muito mais fáceis aí, podem ficar muito mais fáceis esse serviço de locação. Então, fiquem atentos à utilização de cada método aí, né? For pela estação, for pelo GNSS RTK, como o Matheus falou, você precisa do seu ponto de precisão, né? do seu ponto de coordenada conhecida para você partir aí para você fazer a sua locação, fazer o seu desmembramento. Então, é muito importante isso. E que esse ponto seja que você conheça esse ponto em campo. Quiçá você já deixa aquele ponto ali para qualquer problema você voltar. Porque pode ter problema? Pode ter problema sim. Né? Talvez você chegue com seus pontos, né, no seu computador e veja que apresentou algum problema, não é aquilo que você estava pensando, pode haver perda de sinal, né? Pode haver diversos problemas aí, a base desligar, a estação desligar. Né? Então, no mundo perfeito está tudo bonitinho, mas na hora lá no campo a gente sabe, né, que não é bem assim, Então, vocês têm que ficar atentos aí a esses dois métodos e tem que se capacitar, né, Matheus? Tem que se capacitar para entender cada método desse. Aqui a gente tem aqui 50 minutos, uma hora para falar sobre isso, não dá, né? Não dá para a gente entrar a fundo tecnicamente em cada método desse, né? Não dá para fazer uma aula. Isso é uma aula, né? Uma aula, na verdade, é um curso, né, Matheus? Que você tem que ter aí para entender cada método desse, cada forma aí de juntar esses métodos também, né? Para você não errar tecnicamente, tá bom? E no final, o que o seu cliente quer é a planta desmembrada, o imóvel dele com a área que ele quer para ele, com a área que ele quer vendida.
ele quer isso. Então, você que tem que se virar aí para escolher o método que você vai utilizar, tá bom? Então, tecnicamente, é o seu trabalho. A qualidade do seu serviço, né, você que vai dizer. Então, é muito importante você se capacitar, tá bom? É assim que você valoriza a sua área também, ok? Então, não escolha o método, mas faça o seu serviço com qualidade. Não esqueça da treina. Tenha sempre a treina lá, que a treina a gente usa muito, sim, a treina na locação. Exatamente, Santiago. Só uma ressalva aí com relação à treina é que você também vai precisar, caso queira colocar isso em seu projeto, de 2 vértices de referência, né? Você vai precisar, para aquele ponto de interesse ali, fazer o que chamamos de irradiação dupla, desses 2 pontos de referência. Por quê? Porque você puxando de apenas uma referência para o ponto, você só vai ter uma distância ali e você não vai conseguir ter o seu ângulo para definir. Ou seja, você vai precisar de outra referência, puxar a treina, e a partir daí você consegue colocar isso no seu projeto. Você consegue fazer o que a gente chama ali de irradiação dupla ou irradiação, múltiplas irradiações, no caso. Isso é ressalva aí importante para você não puxar a treina quando chegar no CAD lá para tentar botar o ponto no desenho, botar o vértice no desenho, você não sabe o alinhamento, batendo cabeça. Né? Mas você pode usar a treina seguindo a cerca, né? É muito mais fácil, né? E aí você não vai ter muita dor de cabeça. Já tem uma cerca definida ou algo desse tipo, né? Algum alinhamento definido. Então pode ficar muito mais fácil esse uso da treina, né? Exatamente. Nesses pontos. Exatamente. E, Santiago, você citou aí de, utilizando o método RTK, tem algumas dificuldades. Você falou sobre desligar o equipamento, a gente já passou por essa situação. Vemos que a sorte foi que ainda terminamos o trabalho rapidamente, uma das vantagens do RTK. E aí, terminamos não, né? Conseguimos voltar para a base, ver o que tinha acontecido e refazer alguns pontos. E me lembrou algumas histórias que nós passamos utilizando técnicas de locação em campo para fazer projetos para os nossos clientes. E me recordei do projeto lá do Murilo, que ele fez em Fortaleza, Santiago. Foi uma locação que gerou muito impacto aí nas redes sociais, muita gente perguntando como ele tinha feito algumas coisas, Santiago. E ali, naquele método, naquele projeto, a gente pôde ver bem, você que não sabe do que a gente está falando, tem alguns vídeos no nosso YouTube, no nosso Instagram, que o Murilo está explicando lá como foi feito o trabalho. Procura aí, é muito interessante. E lá ele utilizou, Santiago, técnicas de mesclagem desses projetos. Ele utilizou as duas técnicas de locação. Por quê? Porque eram 2 projetos, digamos assim, diferentes. Em certos pontos, ele precisava de uma precisão milimétrica e precisava utilizar a estação total. Em outros, em compensação, eram muitos pontos. E se ele fosse fazer tudo isso utilizando a estação total, talvez ele estivesse fazendo serviço até hoje. Então, ele teve que fazer essa mesclagem de dados, Santiago, essa mesclagem de técnicas. E, para isso, existe aí o que é conhecido como o método das rotações e transações. Ele fez um sistema geodésico local, Santiago, que a gente conhece ali pelo cálculo de área no SIGEL, mas não é... O SGL não foi criado pelo SGL, ou o SGL não foi criado pelo INCRA, pelo SIGEF, para georreferenciamento de imóveis rurais, Santiago. Ele está aí, é uma técnica que já existe e é utilizada justamente para essa mesclagem de informações do sistema topográfico, do sistema plano, com o sistema geodésico, o sistema elipsoidal, Santiago, através justamente das matrizes de rotação e translação. Perfeito, perfeito. Então, você tem que saber muito bem, né? Como eu falei aí, né? Você tem que saber muito bem isso. Então, o Murilo ali estava com os equipamentos possíveis para isso, né? Entendia muito bem da estação total, entendia muito bem de como funcionava
o GPS. A gente pode até gerar mais conteúdo sobre isso. Se você tiver dúvida, né, pergunta aí. E você tem que entender muito bem para você fazer como posso dizer, essa combinação de métodos, né? Então, é como a gente sempre fala, você tem um cardápio de métodos, você tem um cardápio de métodos, e você tem que saber o limite de cada um. Então, o Murilo sabia muito bem, olha só, com o RTK eu vou ter aí uma precisão centimétrica, né? De alguns centímetros, mas com a estação eu vou ter uma precisão milimétrica. Então, em alguns pontos, né, da obra ali, no caso, né, no aeroporto de Fortaleza, ele utilizou a estação, porque a estação ele pode proporcionar essa precisão milimétrica, né? Em muitos casos, a estação é mais preciso que o GPS RTK. E essa é uma quebra de paradigma, Matheus. Essa é uma quebra de paradigma. O pessoal pensa, o meu equipamento é RTK, é preciso, né? Então, tem níveis de precisão. Não é toda vez que o seu equipamento RTK vai ser preciso, né? Então, vocês têm que ficar muito atentos a isso, inclusive a esses métodos, para você para você saber o que o seu projeto quer, né? Para você saber o que o seu projeto quer e também para você não locar esses pontos em um sistema de referência que não é o adequado para aquele projeto, né? Talvez naquele local o ideal você seja utilizar a estação e não referenciar ao elipsoide, né? Então, pessoal, vocês têm que ficar atentos a isso, né? E saber muito bem, né, utilizar os métodos aí, né? Principalmente nesses casos aí de obras, né? Que foi o caso aí do aeroporto de Fortaleza. Mas eu também tenho algumas histórias aqui, viu, Matheus? De desmembramento. Desmembramento é o que a gente mais passa em campo, não é, Santiago? É muito comum quem trabalha com regularização fundiária se deparar com essas situações. Mas você vai contar esse caso aí, Santiago, com certeza a gente quer ouvir, mas a gente está falando muito dessa questão da precisão da estação total e do GPS, e para o pessoal entender um pouco sobre isso, eu vou tentar dar uma explicação simples aqui, Santiago. Por que a gente diz que a estação total talvez seja mais precisa em algumas situações de locação? Porque para você locar utilizando o RTK, Santiago, você está fazendo utilização ali do método UTM, as coordenadas planas projetadas no método UTM. E a gente sabe que existem algumas distorções de utilização desse método. Uma questão. Existem muitas transformações até você chegar no método UTM, nas coordenadas UTM. Você sai das coordenadas geocêntricas, transforma para as coordenadas geodésicas, a partir daí você transforma para a coordenada UTM. E isso gera algumas distorções. E quando você está trabalhando isso no plano, talvez essa curvatura que vem atrelada, essa curvatura da Terra que vem atrelada nesse método, cause um certo, como uma certa imprecisão ali em campo. E para quando você está fazendo uma alocação com precisões milimétricas, talvez seja melhor você considerar a Terra como plana, porque é uma pequena área, uma pequena porção da Terra ali que pode ser considerada como plana. E naquela situação ali, vai te dar um retorno melhor, porque você vai medir ali uma distância que a gente está mais intuitivo, a visibilidade dessa distância, que é uma distância plana, medida como a gente mede a trena, como a gente mede aí na sua casa, com uma régua, qualquer distância. Isso é muito mais intuitivo do que uma distância medida com o receptor GNSS ali, que é um cálculo de coordenadas, e essa distância é calculada a partir dessas coordenadas. Então, Santiago, por isso que talvez em situações de pequenas porções de terra, utilizar a estação total, atribuindo ali coordenadas arbitrárias, seja mais preciso. Você atribui ali uma coordenada à sua origem de, digamos assim, 100 para X e 100
para Y, e a partir daí, ou 1000 para Y, ou 1000 para X, para você não ter coordenadas negativas, e a partir daí você mede a sua distância, mede o ângulo a partir da sua referência, e pronto, está ali a coordenada muito mais intuitiva e muito mais palpável, digamos assim. Porém, existem situações que não vai ser viável. Em áreas muito grandes, muito grandes, você vai precisar da velocidade, você vai precisar do RTK, você vai abrir mão dessa precisão milimétrica para uma precisão que também não é pequena, vai ficar ali no máximo a 1,5 centímetros. Não é uma precisão também que vai prejudicar o seu trabalho. É uma precisão muito grande. Cálculo de área. Exatamente. É uma precisão muito grande também e que vai te dar o retorno da velocidade, da praticidade. Você vai conseguir trabalhar sozinho, talvez, não vai precisar de alguém te auxiliando. Então, você tem que entender bem os dois métodos, entender como funciona cada um e escolher o melhor para você trabalhar. Mas conta aí, Santiago, como é que você faz esses desmembramentos em campo? Você já passou por essas situações que você falou? Fala para a gente aí qual foi essa situação. Na verdade, muitas áreas, né? E falando sobre isso aí, pessoal, isso é muito interessante. A gente sempre fala aqui no nosso conteúdo, né, Matheus? Para ser o gestor do imóvel rural. E, pessoal, é certo. Se você se comporta como gestor do imóvel rural, você vai medir aquele imóvel ali, você vai fazer o seu combo rural para seu cliente, mas com certeza ele vai precisar de algum desmembramento, remembramento posteriormente, né? Então, se você estiver próximo a ele ali, né, com certeza, ele vai fazer outros serviços com você, né? Então, Matheus, a gente, quando a gente faz algum serviço do imóvel, é como se você estivesse ali plantando, né, possíveis serviços posteriormente. Então, tem aqueles profissionais que fazem aquele serviço e vai embora, mas acaba que esse contato aí, desse cliente não ser o seu parceiro, pode fazer com que você não pegue outro serviço, que ele procure outro profissional posteriormente, né? Então, sempre acontece com a gente aqui, de serviço que a gente fez, né? Quando o cara regularizou a área dele, ele pensa em vender, pensa em comprar outra parte, ele pensa em locar uma área para ele, né? Para ele usar para a produção, tá bom? Então, é muito importante que você fique atento a isso. Esse serviço de desmembramento, ele pode não surgir no fechamento desse contrato, mas posteriormente ele pode vir, né? Então, por isso que é muito importante, pessoal, a depender do método que você utilize aí, você guardar suas peças técnicas, de você ter o seu ponto de referência em campo, porque possivelmente você pode voltar para lá. Você pode voltar para lá e você pode fazer outro serviço, né? Então, esses casos aí, de outros serviços, a gente tem caso de que a gente fez o combo rural e depois o cara quis vender, a gente fez o uso capião, ele obteve a matrícula e depois ele quer vender a área, vender parte da área, ele quer desmembrar parte da área, e isso geralmente ocorre, né? Ele regulariza a área para vender depois. Por quê? Porque a área vai ser valorizada, ele vai vender uma área escriturada e ele consegue vender muito mais rápido. Então, a gente trabalha com isso, né? Regularizou, fez o combo rural, está bonitinho, e se ele pensar em vender, né, se ele já está com esse objetivo, ele já vai lá, vende o imóvel, viu a parte que vai vender com o vendedor e ele vai precisar da gente para alocar em campo, né? Esse é um serviço recorrente aí de vocês com o combo rural. E um outro serviço, né, que tem muito, né, é como você falou, Matheus, de divisão aí de áreas, né? Herança, ficou para herança, e aí vai precisar dividir as áreas, vai precisar medir de novo, vai precisar, ficou para 3 filhos, como é que vai fazer?
né? Então, esse é 3, 5 filhos, 10 filhos. Esse é outro serviço recorrente que tem, né? Esse caso de herança. E eles vão precisar, sim, de você, profissional. É você que vai determinar aí onde é cada área dele, né? Cada parte do imóvel. Você vai precisar utilizar técnicas, métodos de locação para você fazer esse serviço. Então, falando sobre isso, a gente tem histórias, né, de venda, tem histórias de desmembramento, mas eu acho que eu já contei essa história também em algumas lives. Teve uma vez, Matheus, que a gente pegou dois imóveis, duas parcelas. Um imóvel, uma fazenda, passa uma estrada e a outra fazenda de outro lado, né? Esse rapaz que era o próprio proprietário do imóvel, ele estava bem velhinho, né? E ele teve 16 filhos, né? Ele teve 16 filhos. E uma parte da família dele, 8 filhos, uma esposa ficava de um lado e 8 filhos ficava do outro, né? E antes de falecer, os filhos dele já queriam deixar tudo desmembrado, né? Porque possivelmente se esse proprietário viesse a falecer, ia ser uma confusão para regularizar isso, né? Tinha que aproveitar que ele ainda estava lúcido para ele determinar muitas coisas, né, de acordo com os filhos, né? Porque você envolver 16 pessoas nesse acordo, né, cada um pensa de uma forma, né? Então, e aí foram contratar a gente para fazer isso, né? E aí, meu amigo, é aquele negócio, né? Você tem que eleger uma pessoa para ser o responsável para tratar com você. Não dá para você ficar tratando com todo mundo. Já fica a dica aí. Não dá para você ficar atendendo várias pessoas, né? Por quê? Porque você não vai saber quem é que está certa, né? Então, o ideal é que você estabeleça um desses filhos aí, né? No caso, um desses filhos foi o responsável pelo serviço, contratou o serviço e ele que você tinha o seu contato direto, tá bom? Então, precisava apresentar para outras pessoas, precisava, mas o contato direto era com um apenas, né, que ia te mandar as informações, que ia determinar onde ia ser, né? E isso aí foi alguns meses aí, né, a gente desmembrando, fez o projeto, ficou assim, não, esse fulano quer essa parte, aí você tinha que mudar, essa parte de cá vai para fulano. Quando muda uma parte para outra, você vai mudar o confrontante memorial descritivo, mudar tudo, né? Então, você que tinha que fazer 16 plantas com 16 áreas iguais, né, das duas fazendas, Então, a gente teve esse trabalho aí, né, colocar casa, colocar o curral, colocar a cerca, vir pela cerca, não vir pela cerca, e ter a parte do rio. Cada um tinha que ter a mesma testada, isso é importante. A mesma testada para a estrada, cada um quer ter a mesma coisa, mas não é aqueles melhores do mundo, não é o polígono perfeito, né? Então, você chega lá, não está assim, a estrada é assim aí. Ele quer ter a mesma testada, então você vai calcular, meu amigo. Você vai ter que medir a estrada, você vai ter que vir calcular a testada, a área do fundo, a área do rio, para ele ter a mesma porcentagem aí, né? E é você que vai fazer esse projeto. Então, avalie muito bem o seu orçamento quando você for pegar esse tipo de serviço, porque você ali vai ser o cara que vai estar participando, apresentando o que é que você fez, né? E o pior, né, Matheus? E o pior, que nesse caso que a gente voltou para alocar 16 imóveis, né? 16 imóveis, e aí tinha que locar em campo, ponto em campo, e não é simples, não é plano, as coisas não... o mundo não é totalmente plano. Então, você, quando for para a área aí, você vai ver, em muitas regiões tem esse declive, né? E nessa região teve muito declive, e a gente teve ponto no meio do barranco, né? Não tinha como, tinha que ter. Então, pessoal, a gente locou todos esses pontos, e aí foi quase uma pressão psicológica minha muito forte no cliente. Olha só, nós alocamos aqui os pontos, mas vocês não podem tirar, não podem perder isso aí. Inclusive, eu recomendo que amanhã você já coloque uma linha aqui, já defina algo aqui, o arame, para vocês
não mudarem um ponto aqui, porque se eu precisar voltar aqui, vai ser um novo custo para eu voltar aqui, para eu relocar esses pontos. Então, é importante que essas 16 áreas aqui que eu coloquei, cada um saiba a sua área. Muita gente não está aqui, porque você envolver 16 pessoas não é simples. Muita gente estava lá quando foi locar, mas não tinha os 16 possíveis proprietários, né? Então, pessoal, fiquem atentos a isso, a sua precificação, a você orientar eles claramente. Ó, eu coloquei aqui, eu não vou voltar caso tirem daqui. Você está vendo aqui, o ponto é esse é fulano, de acordo com essa planta. E aí, Matheus, o nome do cara de casado mudou, o cara casou, mudou o nome, e muda o nome, muda o confrontante, e você tem que mudar numa planta, na outra planta, né? Você tem que fazer tudo perfeitinho, né? No memorial descritivo. Então, pessoal, fiquem atentos aí quando vocês forem desmembrar, quando vocês forem locar, quando vocês forem pegar esse serviço de desmembramento. E mais uma dica também, Matheus. Você rastrear esse ponto, né? Você locou o ponto, né? E, em muitos casos, para você ter essa coordenada, né? Você ter esse arquivo bruto dessa coordenada aí, mesmo locada, você pode rastrear o seu ponto. Locou o seu ponto, posteriormente, né? Ou então, naquele mesmo momento, locou, você rastreia aquele ponto ali, né? Para você ter aquele arquivo bruto ali, além daquela coordenada projetada na planta, você ter aquele arquivo bruto também, entendeu? Então, isso serve muito também para os trabalhos de desmembramento junto ao CIGEF, né? De você locar aquele ponto ali, mas você rastrear para ter aquele arquivo base ali, né? Para não gerar problemas para você. A gente sempre fala sobre isso aí, e você guardar todos os seus levantamentos. E não é diferente também de desmembramento, né? Aí que você tem que guardar mesmo. Porque, como eu falei, todo levantamento pode ter outros projetos, né, Matheus? Exatamente. Na verdade, esse rastreio é interessante porque para desmembramento junto ao CIGEF, você também vai precisar ali das precisões. Sim. Não é isso, Santiago? Sim, sim. E que vai lhe dar ali na locação, vai lhe dar a precisão, e consequentemente você vai conseguir inserir, mas não é aquela precisão do processamento, que talvez seja mais adequada para você inserir os dados na planilha lá de ODS. Então, Santiago, a gente ficou claro aqui, mediante tudo que a gente falou de locação, que para desmembramentos de imóveis rurais, o viável vai ser utilizar o método RTK, mesmo com todas as suas limitações. Eu falei da questão do estação total, ela pode ser utilizada sim, mas vai talvez em desmembramentos mais simples, não em 16 imóveis, como você falou aí. Se for envolver uma área muito grande, um imóvel muito grande, você vai ter que instalar esse equipamento várias vezes e talvez isso dificulte o seu trabalho. Eu falei da questão de considerar ali como plana para ter precisões milimétricas. Isso é muito importante em obras de engenharia civil, por exemplo, Santiago. Talvez seja muito interessante você utilizar a estação total para esse tipo de locação, para adquirir essa precisão milimétrica. Porém, como eu disse, nessas questões de partilhas de imóveis, de partilha de imóveis muito grandes, porque eu imagino que para dividir para 16, a questão ali da fração mínima tem que ser respeitada para você conseguir regularizar plenamente o imóvel rural. E, independente de qual foi essa fração mínima, teve que ser um imóvel muito grande, não é, Santiago? Sim. Então, eu acredito que deixamos hoje claro aqui como realizar uma alocação. Uma dica, Santiago. Lembrando que você falou aí sobre desmembramento de imóveis rurais, mas em algumas situações você vai medir o imóvel rural e o desmembramento já está definido ali. O proprietário diz: eu quero desmembrar o imóvel, e já está definido onde eu quero desmembrar o imóvel. Nesse caso,
você não vai precisar fazer a locação, né, Santiago? Você vai fazer a medição do imóvel, fazer a medição do local que ele quer desmembrar, possivelmente implantar os marcos ali já e somente processar os dados. Não vá também querer fazer o uso de uma técnica somente porque a gente está dizendo aqui que é para fazer isso. Você vai fazer o que for melhor para você em campo, evitar retrabalhos, evitar uma ida no local, porque a gente sabe que é custo, envolve o seu tempo, que provavelmente é caro, envolve talvez aluguel de equipamento, envolve deslocamento, envolve estadia, envolve alimentação. Então, nesses casos, você não precisa alocar, você vai apenas fazer uma medição simples e fazer o processamento em escritório. Mas é isso aí, Santiago. Eu acho que quem tem alguma dúvida sobre locação, provavelmente com esse vídeo aqui vai ter uma ajudinha e vai conseguir fazer os seus trabalhos de uma forma melhor. Se você continuou com alguma dúvida aí sobre alguma situação de locação, se você passou por alguma situação que você teve alguma dúvida e não conseguiu resolver, ou conseguiu resolver e quer mostrar para a gente como fez isso, coloca aqui nos comentários que a gente vai ter o prazer em compartilhar com você, se a gente souber responder, ou iremos pesquisar para te responder, né, Santiago? É isso aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação aí. E como o Matheus falou, né? Você tem que entender de locação. É um método o próprio desmembramento, serviço de desmembramento, faz parte do combo rural, né? Faz parte da metodologia para você faturar acima de R$15.000 por mês na regulação fundiária. Então, para fazer desmembramento e remembramento, você tem que entender de locação, né? Não tem jeito, minimamente. Então, hoje a gente quis passar isso para vocês aí, desse termo locação para o combo rural, locação para desmembramento, e com certeza vocês vão sair daqui com mais esse conhecimento aí para vocês implementarem essa estratégia aí no seu negócio, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de vocês aí, espero que a gente tenha contribuído muito aí para a sua vida profissional, para os seus negócios de regularização fundiária e efetivação do combo rural em sua região. É isso aí, pessoal. Como eu falei, deixe seus comentários aqui. Nós respondemos você também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, @GNSS Engenharia. Qualquer dúvida, fala com a gente e tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Até mais.